A organização de uma colmeia de abelhas é uma coisa de outro mundo, né? Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma pessoa que mudou para sempre a nossa relação com elas, Lorenzo Langstroth. Ele é conhecido como o pai da apicultura moderna. Vamos juntos descobrir quem foi esse homem que basicamente começou uma revolução dentro da colmeia. E para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. Será que o maior avanço que a gente teve na apicultura foi de fato uma invenção, uma máquina, algo complexo? Ou será que foi algo bem mais simples? Toda a nossa conversa hoje vai girar em torno dessa ideia, a de que a grande virada de chave veio do poder de observar com atenção e não de tentar forçar a barra com a natureza. Bom, para entender a genialidade dele, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás da ideia. Lorenzo Langstroth era um pastor, mas a vida dele mudou completamente por causa de questões pessoais bem sérias e também por uma curiosidade gigante pelo mundo natural, especialmente por essas criaturinhas incríveis que são as abelhas. Essa linha do tempo resume bem a jornada dele. Olha só, tudo começa em 1839, quando ele precisa se afastar do trabalho de pastor por causa de uma depressão forte. É justamente nesse período difícil que ele mergulha de cabeça no estudo das abelhas. O grande ponto de virada acontece em 1851, com a observação dele, que leva rapidinho a patente em 1852. E o fim da vida dele, de um jeito quase poético, acontece no púlpito, unindo as duas grandes paixões que ele teve. Ok, para a gente realmente entender a importância do que Langstroth fez, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como era a apicultura antes dele. E olha, era uma situação bem complicada que precisava urgentemente de uma solução. E o problema era exatamente esse. As colmeias antigas, tipo cortiços de palha ou caixas de madeira bem simples, eram, na prática, cofres trancados. Para conseguir pegar o mel, era preciso quebrar tudo. Era um processo brutal, nada eficiente e que, na maioria das vezes, destruía a colônia inteira. Esse quadro aqui mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, a apicultura antiga. Para olhar a colmeia ou para colher o mel, tinha que destruir os favos, matar as larvas e muitas vezes até a rainha. Era um ato de destruição mesmo. Do outro lado, o mundo que o Langstroth tornou possível, com preservação da colônia, inspeção cuidadosa, quadro por quadro e um manejo sustentável. Foi uma mudança de paradigma total. E agora, vamos para o momento eureka da nossa história. O que foi que o Langstroth viu que todo mundo antes dele não tinha percebido? A resposta está na paciência e na observação minuciosa dele. Ele reparou num padrão que se repetia sempre. As abelhas deixavam um espacinho vazio, um corredor, entre um favo e outro, e também entre os favos e as paredes da colmeia. E elas não preenchiam esse espaço de jeito nenhum, nem com cera, nem com própolis. E ele percebeu que esse espaço não era aleatório, tinha uma medida exata. Um único número que ia mudar absolutamente tudo, 9,5 milímetros. E aqui está o pulo do gato, o espaço abelha. Era como se fosse a regra de ouro da arquitetura das próprias abelhas. Langstroth sacou que se ele construísse uma colmeia que respeitasse essa medida, ele poderia criar partes móveis que as abelhas iam deixar soltas, sem colar tudo com cera ou própolis. Então essa descoberta do espaço abelha virou uma invenção, a colmeia Langstroth. Uma ferramenta que finalmente trabalhava a favor da natureza das abelhas e não contra ela. E a transformação na prática é essa que a gente vê aqui. Uma coisa que antes era destrutiva virou uma inspeção calma, organizada. O apicultor agora pode abrir a colmeia, tirar um quadro de cada vez, ver se a rainha está bem, se a colônia está saudável e depois devolver o quadro no lugar sem quebrar nada. Essa é a alma do manejo moderno. É importante dizer que outras pessoas já tinham tentado criar quadros móveis antes, mas o grande diferencial do Langstroth foi a combinação de três coisas. A aplicação precisa do espaço abelha em todos os lados, o design super prático com acesso por cima e, talvez o mais importante, a habilidade dele de explicar a ideia de um jeito claro no livro que ele escreveu. Foi isso que fez a invenção dele pegar de vez. Mas a invenção sozinha não era tudo. Vamos ver agora como o conhecimento do Langstroth foi compartilhado e melhorado por outras pessoas, o que garantiu que essa revolução se espalhasse pelo mundo todo. Essa frase do livro dele mostra uma percepção muito profunda do comportamento das abelhas. Langstroth entendeu que a fumaça do fumigador não dopa as abelhas. O que ela faz é acionar o instinto delas de encher o papo de mel, como se fossem abandonar a casa.
E uma abelha, de barriga cheia de mel, fica bem mais tranquila, menos propensa a picar. Isso tornou a inspeção muito mais segura. Langstroth também ajudou a popularizar essa teoria fascinante da partenogênese. Explicando de forma simples, os zangões, que são os machos, nascem de ovos que não foram fertilizados, ou seja, eles herdam a genética só da mãe, da rainha. Isso foi revolucionário, porque deu aos apicultores uma maneira de controlar a genética das colônias. Bastava escolher a rainha certa. O livro dele estava recheado de outros segredos. Ele explicou como as operárias podem fabricar uma nova rainha do zero, o uso genial do própolis para vedar a colmeia e até mumificar invasores, a importância vital do pólen como a proteína da colônia e a divisão de trabalho entre as operárias de acordo com a idade. O legado de Langstroth com certeza não teria sido o mesmo sem pessoas como Charles Dadant, o imigrante francês que se tornou um gigante da apicultura nos Estados Unidos e um parceiro intelectual fundamental. E o Dadant foi muito mais que um tradutor. Ele foi um inovador. Foi ele que trouxe as abelhas italianas, mais mansas, para os Estados Unidos. Ele desenvolveu a produção em massa da cera alveolada, aquela base que economiza um tempo e uma energia enorme das abelhas. Ele até adaptou a colmeia Langstroth para um modelo que leva o nome dele. Isso mostra como as grandes ideias crescem quando são compartilhadas. No fim das contas, a lição que Langstroth nos deixou vai muito além da apicultura. É sobre uma mudança de mentalidade muito poderosa. Em vez de tentar forçar uma solução, o melhor caminho é observar com paciência, entender como o sistema funciona e só então criar ferramentas que trabalhem em harmonia com ele. É trocar a exploração pela colaboração. Isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Em que outras áreas da nossa vida a gente está tentando forçar uma solução à força? Onde a gente poderia encontrar uma resposta bem mais elegante, bem mais eficiente, se a gente simplesmente parasse para observar e entender como as coisas realmente funcionam. A história de Langstroth nos mostra que, muitas vezes, a resposta já está bem na nossa frente, só esperando para ser notada.